Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do curso de Química Analítica Instrumental. Nessa aula, nós iremos estudar absorção atômica. E esse conteúdo ele foi dividido em vários segmentos, para que a gente possa ter um entendimento de cada parte desse conteúdo. Nós vamos ver os princípios da espectrometria de absorção atômica, os principais métodos de atomização, falar da instrumentação e as principais aplicações dessa técnica. A espectrometria de absorção atômica é uma técnica universal de análise química instrumental para detecção quantitativa de metais e semimetais, através da absorção da radiação eletromagnética por átomos livres no estado gasoso. Então, nós vamos promover a excitação de um determinado elemento e nós iremos quantificar a energia absorvida e vamos voltar a trabalhar com a lei de Beer para que possamos correlacionar a absorção da energia com concentração. Aqui está em destaque os elementos metálicos que podem ser determinados por essa técnica, todos esses que estão aqui em amarelo. Uma outra grande versatilidade dessa técnica é que é possível analisar metais em uma infinidade de matrizes. Então, posso analisar em água, em efluentes, em catalisadores, óleo, petróleo, em semicondutores, cerâmico, na indústria de alimentos. Então, é uma técnica que tem uma ampla faixa de aplicação. E aqui um diagrama em bloco do nosso espectrofotômetro de absorção atômica. A sua amostra. Lembre-se que essa parte central aqui relembra um pouco aquela imagem do fotômetro de chama. A sua amostra é succionada, entra numa câmara de nebulização, onde vai ocorrer a formação de uma névoa, de um spray, que é carreado pela mistura gasosa e o ar. A chama é uma das formas de atomização. A atomização corresponde ao processo de deixarmos átomos isolados aqui no estado gasoso. E aos átomos que estão no estado gasoso, eles serão excitados por uma fonte de radiação que irá cruzar os átomos que estão na chama e excitá-los. Um detalhe, essa lâmpada aqui é uma lâmpada que é específica para cada elemento. Nós vamos ter um tópico para analisar o funcionamento dessa lâmpada. Mas a radiação mais adequada para a gente excitar os átomos de um determinado elemento é a radiação desse próprio elemento. Então, por exemplo, se eu for analisar manganês, essa lâmpada aqui, ela vai possuir um cátodo que é revestido normalmente por um óxido do elemento que eu quero analisar. Então, eu teria aqui uma lâmpada específica para o manganês. Se eu quiser analisar cromo, dentro dessa lâmpada eu tenho uma plaquinha metálica revestida do elemento cromo. Então, o processo que vai acontecer dentro da lâmpada nós iremos estudar mais na frente. Mas já adiantando os primeiros passos, dentro da lâmpada haverá a excitação dos átomos do cátodo e quando ele retorna para o seu estado fundamental, emite a radiação que vai atravessar a amostra que está atomizada aqui na chama. Do ponto de vista instrumental, é como se fosse uma mistura do fotômetro de chama e do espectrofotômetro V visível. Nós temos uma fonte de radiação, temos, quando eu seleciono um elemento para analisar,
já foi selecionado um comprimento de onda, nós temos um monocromador e uma célula fotovoltaica ou um tubo fotomultiplicador. Então, do ponto de vista instrumental, nós não vamos falar quase nada de novo aqui, a não ser os processos de atomização. Mais um detalhe, né? A amostra é succionada, é transformada num spray, as gotículas maiores, ao colidirem com obstáculos, são drenadas e sua solução chega na chama. E aí, na chama, acontece algo semelhante ao que nós vimos lá na fotometria de chama. Eu vou ter a evaporação do solvente, a vaporização do sólido, a dissociação e aí a excitação pela radiação proveniente da lâmpada. Essa é a ideia geral da fotometria de chama. Então, os princípios básicos que norteiam essa técnica são, primeiro, que os átomos absorvem energia. O comprimento de onda no qual o elemento absorve é específico para cada elemento. Já tínhamos estudado isso em UV visível. E a quantidade de energia absorvida é proporcional à concentração de átomos absorvendo a energia no percurso óptico. O que estamos falando da lei de Beer, que também já estudamos. Os átomos em seu estado fundamental, gerados por uma ou outra forma de atomização. Então, veja, eu mostrei até agora a chama fazendo atomização, mas nós vamos ver pelo menos mais uma outra técnica. E aí esses átomos, no caso, se estiver na chama ou em um forno, eles estão orientados com o feixe de radiação. Ele vai absorver a energia e nós vamos quantificar o elemento pela relação da absorção da energia pela concentração. Ok? Resumindo tudo que eu falei, o átomo no seu estado fundamental, né, depois que ele sofreu o processo de atomização, é excitado pela radiação proveniente daquela lâmpada, passa para um estado ativado. E nós vamos medir a quantidade de energia absorvida para produzir essa transição. E aqui o que eu tenho de novo para falar, já que o resto do instrumental do equipamento a gente conhece, são as técnicas de atomização, quer dizer, as técnicas que vão pegar o nosso metal que está em solução e deixar ele de forma isolada para que seja excitado pela radiação proveniente da lâmpada. A atomização de chama, que é a configuração básica do equipamento, e podemos também optar por outra forma de atomização, que é chamada atomização por forno de grafite. E temos mais duas alternativas que não são assim de uso largamente utilizado, porque você só vai utilizar o gerador de hidretos e de geração de vapor frio para alguns elementos. Então, são processos de atomização específicos para alguns elementos. A chama e o forno de grafite são processos de atomização mais universais. O que é que acontece quando a sua amostra chega na chama? Ela foi succionada, foi nebulizada, transformada num spray e chegou lá na chama. Essa chama está a mais de 2.000 graus. Então, o que é que vai acontecer? A dessolvatação é a eliminação do solvente. Normalmente a gente trabalha com solução aquosa e a temperatura de ebulição da água é em torno de 100 graus e eu estou com a chama a mais de 2.000 graus. Então, a eliminação do solvente, a fusão e vaporização do sólido, que foi da sua amostra, a dissociação, e poderá ocorrer, dependendo da quantidade de energia, ionização. Mas nós gostaríamos de ter o controle e parar na etapa de dissociação. E aí, os átomos que estão dissociados,
eles vão ser bombardeados pelo feixe de energia proveniente da lâmpada para promover o processo de excitação, tá certo? Então, gente, como eu tinha dito anteriormente, eu dividi esse conteúdo para que não ficasse muito extenso em 4 etapas. Vamos ver agora a segunda etapa. Até breve.